no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo de número 27. Se você está sem Bíblia, não é? Pode chegar perto de alguém, porque hoje nós queremos dar prosseguimento à nossa série de mensagens sobre o tema Desejando e Lutando pelas Bênçãos. E nós queremos falar de uma viagem que o apóstolo Paulo fez em um momento muito difícil da sua vida, quando ele estava sendo fortemente perseguido. E no capítulo 27, conta com detalhes a viagem que o apóstolo Paulo estava fazendo e enfrentando muitas dificuldades. Leio 2 versos do capítulo 27, depois nós vamos, no decorrer da mensagem, analisando todo o capítulo. Os versos 23 e 24, que diz o seguinte: porque esta noite, disse o apóstolo Paulo, me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Amém? Veja bem, Paulo disse o anjo: importa que compareças perante César. É importante. Por que era importante que Paulo viesse à presença de César? Aí você vai entender, volte aí para o capítulo 25, que Paulo estava preso. Era prisioneiro, e a razão de ser da sua prisão era porque pregava o Evangelho, não tinha outra razão. E aí no capítulo 25, diz o seguinte, no verso 7 e 8: tendo Paulo comparecido, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Veja que já naquela época existiam acusadores falsos que levavam pessoas aos tribunais dizendo que muitas e graves coisas ou muitas e graves acusações, mas que não podiam provar. Está entendendo? Então isso é velho, isso é muito velho. Você gosta de acusar sem provar, é velho e continua se repetindo hoje. Lembra, algum tempo atrás, disseram que nós temos um muro impedindo a população de Camburi a ter acesso ao mangue? Tudo mentira, ué. Tudo mentira. E lembram o que é que a justiça deu?
que nós que temos o terreno que dá fundo para o nosso mangue, tínhamos que fechar o portão, e os vizinhos que abriram tem que deixar aberto. Isso é velho, isso não é de hoje não. Só que, o que é que Paulo faz? Paulo então apela a César. Agripa, que era rei, e Festo, que era também governador da região de Cesareia, ouvem a Paulo, sabem que as acusações são mentirosas, mas como a justiça é sempre enrolada, eles chegaram à seguinte conclusão: esse homem não fez nada disso, e se não tivesse apelado a César, poderíamos livrá-lo. Olha só o verso 32. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Olha o problema de apelação, né? E vai apelação atrás de apelação, vai apelação atrás de apelação, e por aí vai. E a justiça é morosa e incompetente desde aquela época. E é um problema sério isso. Mas Paulo apelou a César. E pelo que a gente vê no verso 24, o anjo aparece a Paulo dizendo: olha, Paulo, importa que compareças perante César. Então a decisão do apóstolo Paulo foi ratificada por Deus. E era importante que ele fosse a César. E agora ele começa a viagem. Ora, o que é que se espera dessa viagem? Que tudo fosse muito bem. E qual era a luta de Paulo? Pela bênção. Pela bênção de ser um cidadão livre. E essa deve ser uma luta de todo cristão. Cristão prega liberdade. Nós não podemos ser coniventes com aqueles que querem cercear a liberdade, inclusive de pensamento e expressão. Tem que ter liberdade, liberdade de não concordar com comportamentos que a Bíblia condena. Eu posso amar a pessoa da prostituta e condenar a prostituição. Eu posso amar o adúltero, a adúltera, mas condenar o adultério. Eu posso amar o homossexual, lésbico ou gay e condenar o homossexualismo. E sou livre para isso. E tenho que lutar pela liberdade de expressão. E Paulo sabia disso. E agora ele começa a viagem. E olhem só, ele vivia a fase difícil do seu ministério, sendo perseguido e preso injustamente, sofrendo, portanto, injustiças e constrangimentos. No capítulo 26, vocês encontram o discurso que Paulo faz na sua brilhante defesa diante do rei Agripa e de Festo também. E aí ele apela a César. E por ter apelado a César, ele é enviado para Roma, para a Itália. Muito bem. E agora, no capítulo 27, onde nós vamos nos concentrar, feita essa colocação para nos situarmos.
A viagem começa. Determinaram que navegassem para a Itália e entregaram Paulo e outros presos a um centurião que se chamava Júlio, diz o primeiro verso. Júlio, que pertencia à corte augusta. Embarcam no navio. Acontece que Júlio trata ao apóstolo Paulo com bondade. Vejam no verso 3. E Júlio era centurião. Centurião romano era um comandante de 100 soldados. Esse centurião foi encarregado de levar o apóstolo Paulo e outros presos até a Itália em segurança. Só que Paulo ganha a simpatia de Júlio, que passa a tratá-lo com bondade. E partiram, navegando para Chipre. E diz o verso 4, já começaram a navegar com ventos contrários. O negócio já não começou bem. Ventos contrários. E no verso 9, diz que, havendo decorrido muito tempo, e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Vejam aí que Paulo, então, mesmo estando preso, mesmo sendo alvo de injustiças, continuava preocupado com as vidas que o cercavam. Porque tem gente que, quando enfrenta problemas, que quando enfrenta dificuldades, acha que só ela sofre no mundo. Não se preocupa com o resto. Não quero é que resolva o meu problema. O dos outros, não estou interessado a resolver, não. Paulo estava interessado em resolver problemas, mesmo de outras pessoas. E avisa. Mas acontece que, ao avisar do perigo que corriam, a Bíblia diz que o centurião confiava mais no dono e no piloto da navegação. Veja aí no verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Está entendendo? Mesmo quando um homem de Deus está com a razão, tem gente que prefere acreditar na voz de donos de navio e de pilotos. Entendeu? Entendeu? Paulo não. É melhor acreditar no dono do navio. Paulo não. É melhor acreditar no piloto. Vai. E foi. Ó. O que Paulo podia fazer? Ele avisou. E tem hora, prezados, que o homem de Deus não tem outra coisa a fazer senão apenas avisar. E a gente avisa: ó, vai dar zebra, hein? Ó, ensina o menino no caminho que deve andar, hein?
E aí, o que é que preferem ouvir? Freud. Melhor ouvir Freud, não é não? Não, rapaz, o negócio de ouvir Salomão está fora. O negócio de Provérbios 2:22, instrui o menino no caminho que deve andar. Esse negócio não retire a vara do menino, está fora. Eu não encosto nem o dedo. Você não encosta nem o dedo, a mãe ele vai encostar a mão na sua orelha, rapaz. Não vou dar o que Salomão o quê? O negócio é Freud. Não estou dizendo que Freud está todo errado, não. Mas tem muita coisa errada. Você tem que estudá-lo como quem come peixe. Tire a carne e jogue as espinhas fora. Não. Vamos dar ouvidos ao dono do navio e ao piloto. Quantas e quantas pessoas estão deixando de ouvir homens de Deus para dar ouvidos a outras pessoas? E a gente adverte, a gente fala, a gente combate, avisa, vai se dar mal. Não. Prefiro confiar em outra coisa. Vai. Mas há momentos na vida em que parece que as coisas vão ficando pior do que já estão. Eu posso imaginar o que é que passava na cabeça do apóstolo Paulo. Estava fazendo uma viagem, lutando para ficar livre, e agora corre o risco de perder a vida e não só a liberdade. Porque a viagem dele era para quê? Lutar pela justiça. Eu quero minha liberdade e vou lutar, vou apelar até onde der, vou lutar pela liberdade. Só que agora ele não estava só correndo o risco de perder a liberdade, ele estava correndo o risco de perder a própria vida, e vai de mal a pior. O vento continuava soprando, olha aí, verso 13: soprando brandamente o vento sul. Mas aí, além do vento sul, olha o que é que acontece, verso 14: e não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O negócio estava ficando de mal a pior. Agora não era só vento sul, não. Agora vem um tufão. Que situação! Lá vem um tufão. Sabe, o que era difícil se tornou fora de controle. E há momentos na vida que é assim. A gente está encontrando dificuldade enorme, e depois o negócio ainda piora e fica fora de controle. Veja no verso 15: e sendo arrebatado o navio, e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar. Acabou. Não tinha mais controle. O negócio agora, além da tempestade, de uma luta tremenda, vem um tufão, e eles fazem tudo que era humanamente possível, mas perderam o controle. Na vida há momentos em que o controle das coisas
fogem das nossas mãos. Foge, não está na minha mão, perdi o controle. O que é que eu vou fazer? É ou não é verdade? Perde o controle. Sabe o que acontece? Quando a gente perde o controle, vem coisa pior ainda. Olha no verso 18. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a lijar a carga ao mar. É o terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar os aparelhos do navio. Está aí. O negócio já está ruim e agora sem controle, e as coisas estão fugindo literalmente pelos nossos dedos. A coisa está feia. A coisa ficou pior. Mas a situação ainda foi piorando. Sofreram perdas. E as referências de segurança desapareceram. Olha o que acontece aí. No verso 20. As referências de segurança, a pessoa já está ali naquela situação, e até as referências de segurança desapareceram. Olha no verso 20. E não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Olha só, as referências de segurança naquela época na navegação, quais eram? Sol e estrelas, E aí muitos dias sumiram as referências de segurança. E quando até isso some, vão-se embora as esperanças. Está parecendo filme de terror, não está não? Hein? Vão-se embora as referências. E agora perdem as esperanças. E ele diz assim: e afinal foge de nós toda a esperança. Verso de número 20. Toda a esperança. Chegou no fundo do poço. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Exatamente quando chegamos muitas vezes ao fundo do poço, quando todo o referencial de segurança desaparece da nossa vista, quando as esperanças se esvaem, que Deus entra com providência. Olhem só. E aí eu queria lhe convidar para os versos 22 em diante. Só que a gente não pode ler do 22 para frente, a gente tem que ler do 24 para o 22, para você entender o caminho inverso. Que diz assim no 24: o anjo aparece a Paulo dizendo: não importa que compareça perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Aí sim, depois disso, Paulo exorta a que todos tenham bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Entendeu?
Por isso que ele vai dizer assim: olha, não tenham ânimo agora, porque agora que sol não aparece, estrelas não aparecem, que a esperança se acaba, mas eu tenho um Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, que nessas horas revela a sua vontade. Nessas horas, vocês fiquem tranquilos, tenham bom ânimo. E ele falou isso para quem? Para todos que estavam no navio, inclusive para aqueles que estavam o levando como prisioneiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando estamos andando segundo o plano de Deus, não significa que não enfrentaremos tempestades. Não significa que as coisas possam ir por algum tempo de mal a pior. Não significa. Porque o anjo aparece e diz o seguinte: olha, o que você está fazendo está abençoado por Deus. É importante que você vá até César. Paulo não questiona. Paulo não diz para ele assim: ó, se é importante que eu vá até César, o senhor podia me dar uma viagenzinha melhor, não, mais confortável, não? Hein? Não, ele nem questiona isso. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que Deus seria glorificado até no seu sofrimento. Essa era a razão. Ele acreditava no Deus de promessas, no Deus de providências, no Deus que tem o controle de tudo, no Deus que é misericordioso e no Deus que está conosco, mesmo quando todas as referências de segurança desaparecem da nossa visão. Não se preocupem, não se preocupem. Deus tem um propósito para nós. O que Deus disse através do anjo para Paulo foi o seguinte: Paulo, o que é importante para você é também importante para mim. Se é importante para você, é importante para mim. E você vai a César, você vai estar com ele. E olha, Paulo, por sua causa, você salvou toda essa população do navio. Por sua causa, vou abençoar a todos do navio. E deixa eu lhe dizer um negócio: o navio não era pequeno, não. Naquela época era um transatlântico. Sabe por quê? Olha aí para mim. Quantas pessoas estavam nesse navio? Não é que o navio cabia, não. Podia caber até mais. Mas quantos estavam no navio? Veja no verso 37. Quantos eram? Me ajudem aí. Quantos? 260. Gente, não era pequeno, não era? Pensa no navio. Hein? Não era um naviozinho, não, gente. 266 almas. 276. Então veja bem, não é pouca coisa, não. Eu já tinha feito um abatimento de 10, né? 276. Era muita gente. E agora Paulo disse: olha, fiquem tranquilos,
eu tenho um Deus que eu conheço e a quem eu sirvo. Fiquem tranquilos. Agora, meus irmãos, era de se esperar que o apóstolo Paulo acreditasse que Jesus ia aparecer e fazer a mesma coisa que fez no pequeno barco, né, dos discípulos, não é não? Estender a mão assim e dizer assim, o que acontece agora? Como foi que Jesus fez lá quando os discípulos estavam lá agoniados? Primeiro ele estava dormindo, certo? Tranquilão. E os discípulos apavorados. Aí no meio daquela tempestade, isso uma das vezes, né? Jesus se levanta, e o que acontece quando ele levanta? 4 horas depois ele mandou o mar acalmar e o vento foi? Não? Então como é que foi? Na hora. A outra vez, pessoal lutando, o mar revolto, lá vem Jesus andando sobre as águas. Ele entra no barco. E quando ele entra no barco, ele manda que o mar e os ventos se acalmem. Agora, ele manda o anjo assim, ó, fica tranquilo, vai todo mundo salvar. O que é que podia passar na mente de Paulo, se fosse você que tivesse no lugar de Paulo? Me diz aí. Hein? E acalmar quando? Na hora. Que a gente tem essa mania, achar que Deus faz tudo na hora que a gente acha que vai acontecer. E não é assim. Não é assim. Não é toda vez que ele acalma o mar rapidinho, não. Não é. E olha o que é que acontece. Veja no verso 27, no final. Ainda impelidos pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade da terra. Olha, o anjo já tinha aparecido, hein? Já tinha dito, fica tranquilo. Mas o anjo disse para ele que a tempestade ia parar na hora? Hein? Não, o que o anjo prometeu é o seguinte: ninguém vai morrer. Só isso. Garantiu outra coisa não, garantiu? O anjo disse, o navio não vai afundar, falou? Hein? Não. Você tem muito cuidado quando ouvir a voz de Deus, para dizer que Deus falou o que ele não falou. Você está entendendo, meu irmão? Hein? Está entendendo ou não? Hein? Muito cuidado. Deus não disse para ele, ó, o navio não vai afundar. Nem disse para ele, ó, essa tempestade vai acabar logo. Não. Se olha, nenhuma vida se perderá. Essa é a promessa. E a tempestade continuou. O negócio não estava brincadeira, não. Veja só o que diz o final do verso 29. Temer e temendo irmos dar em rochedos, lançaram de popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Está entendendo? Às vezes na vida tem problemas que nos tiram o sono e a noite parece não acabar. Parece que o sol não vai nascer, mesmo com promessa de bênçãos. Aí o que acontece? Sabe o que acontece? É que na hora dos problemas mesmo, tem muita gente que está conosco no barco, mas na hora que a coisa aperta de verdade, eles, ó, pulam fora,
Você está entendendo? Agora, eles esperaram amanhecer do dia. E o que aconteceu aí? Verso 30. Procurando entre mentes os marinheiros fugir do navio. Olha só. Os marinheiros queriam o quê? Fugir do navio. Quem mais pode ajudar uma embarcação quando ela está em perigo? Quem mais? Quem mais? Marinheiro. Na hora do aperto, prezados, muita gente que poderia nos ajudar querem fugir. Querem fugir. Sabe o que Paulo diz? Corta o barato desses marinheiros aí, ó. Não deixa um sair, porque se sair, o que vai acontecer? Verso 31 final: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Eu tenho a impressão que Paulo foi lá no centurião e disse: centurião, o negócio é o seguinte: você prende esses homens no navio, ou vai todo mundo embora. O que você acha que o centurião fez? Todo mundo no navio, ninguém pula, ninguém sai do navio, todo mundo fica. Os marinheiros foram obrigados a ficar. E aí no verso 33 diz que já estavam no 14º dia. 14º dia na luta. Gente, nós acostumamos num mundo de tudo instantâneo. A pessoa que quer uma sopinha hoje, como é que faz? É instantâneo. Fast food é a moda, né? Quer leite, já está em pó. Quer chocolate, já está em pó. Quer café, já está em pó. Tudo é rapidinho. E achamos também que todas as coisas de Deus são rapidinhas. São não, irmãos. São não. Noé esperou 120 anos. Abraão ia ser pai de muitas nações. Lá para os 100 anos vai ser pai, ó. Não é tudo rapidinho não, meu irmão. Tem gente que desiste. Eu tenho a impressão que alguns crentes, se tivessem naquela embarcação, já tinham se enforcado porque não sabiam nadar. Não é não? Está demorando demais. Tem gente que é assim. Não aguenta nada, não aguenta pressão. Acho que tudo tem que ser ligeiro. Que Deus é obrigado a responder tudo no nosso tempo. Quando o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Agora, o que é que Paulo faz? Já no 14º dia, povo jejuando, Paulo diz assim: ó, isso não é hora de jejum não, gente. Tem hora que não é para jejuar não, tem hora que é para ficar forte. Ele disse: olha só, hoje é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomou pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu e começaram a comer. Paulo dá o exemplo, ó, tem hora para tudo. Tem hora que é para fazer jejum, mas tem hora que é ficar forte para aguentar o tranco. Está entendendo? Está entendendo? Tem gente que só sabe fazer jejum. Eu fiz jejum de Daniel, de Sofonia, de Zacarias, de Malaquias, de Ezequiel e Daniel, e Osés e Joel e Amós e Obadias. Não é não? Trabalhar que é bom,
ficar forte que é bom, enfrentar a tempestade que é bom. Não. Não, é hora. Vamos agradecer aqui, vamos fortalecer, vamos à luta. E o que acontece? Verso 36. Todos cobraram o ânimo. Todos. Agora já havia esperança. Mas a tempestade continuava. A tempestade continuava. E no verso 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio. E a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. Agora deixa eu lhe dizer um negócio. Vou voltar um pouquinho na história. Veja o esforço do apóstolo Paulo. Veja como estava sendo usado por Deus. Veja que anjo aparece a ele. Ele transmite ao povo do navio a mensagem do Senhor. Mensagem de esperança e vida. Ninguém vai morrer. Agora deixa eu lhe dizer um negócio. Mesmo quando você está abençoando pessoas, mesmo quando você está pregando mensagem de vida, tem gente que lhe quer ver morto. Olha só. Vamos ao verso 30. Não, digo ao verso 42. Então, o parecer dos soldados, qual era? Tem gente ruim. Tem não? O negócio está ficando, todo mundo está correndo risco. O que é que eles estão querendo fazer? Quem era um dos presos? Vamos matar. Deus disse: nenhum morre. O que é que os soldados querem fazer? Matar. Tem gente que é tão legalista que nunca pensa na misericórdia, só pensa em matar. Legalista doente. Vamos matar. Vamos acabar com os presos. Acabar com todos eles. Existem pessoas que não valorizam em nada a vida. Mas isso não influenciou a Paulo. Ele continuou dizendo o que Deus disse: mesmo vocês, perversos, que só pensam em matar, vocês serão alvos da misericórdia de Deus, e vocês também sairão com vida. E o final da história é um final feliz. Assim chegaram todos à terra salvos. Por causa de um justo, Deus abençoa muita gente. Por causa de você, Deus quer abençoar muita gente. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus quer que você chegue a um ponto, não há tempestade,
não há injustiça, não há gente má que possa impedir que você chegue lá. Não há. Onde você quer chegar? Esse é o problema. Tem crente que não quer chegar a lugar nenhum. Onde é que você quer chegar? Por que você está lutando? Para que você está lutando? Como é que Deus vai fazer você chegar a um lugar que você nem quer? Nem sabe. Tem gente que vive sem propósito. Tem gente que não tem uma causa justa pela qual possa lutar. É preciso saber onde queremos chegar. O que Paulo queria, eu quero chegar no lugar onde a justiça vença. E aí Deus disse, e eu estou com você. Agora, quando Deus diz, eu estou com você, Ele não está dizendo, presta atenção, meu irmão, Ele não está dizendo que não vai ter tempestade. Ele não está dizendo que não vai ter furacão. Ele não está dizendo que não vai ter gente querendo acabar com você, como os soldados queriam acabar com Paulo. O que ele está dizendo é o seguinte, eu estou com você e você vai chegar lá, aconteça o que acontecer. E que Deus lhe abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aonde é que você quer chegar? Curve a sua cabeça e diga ao Senhor, onde é que você quer chegar? E você pode até dizer como Paulo, no momento da vida dele lá, falou, olha, acabaram suas esperanças. E Deus vai arranjar um jeito de enviar um anjo ou um Júlio que vão lhe ajudar até o final. Pai amado, queremos agradecer porque mesmo nessa jornada da vida, onde o teu filho disse que teríamos tribulações, sabemos que o Senhor está conosco, mesmo quando os ventos sopram contrariamente, mesmo quando furacões aparecem, mesmo quando todos os referenciais de segurança somem, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Por isso, Pai, é que queremos sempre dizer como o apóstolo Paulo, o Deus em que creio e o Deus a quem sirvo é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aproveite, cumprimente as pessoas que estão ao seu lado. Hoje à noite, o culto será apenas começando às 19 horas. Lá fora, você tem o pastor Nivaldo, ele vai ficar lá fora à sua disposição. Nivaldo, sai por ali rapidinho. Vem, filha.